O pré-candidato a prefeito de Itabira pelo PDT, Robson Matos Esteves, afirmou que o número de concorrentes ao cargo deve diminuir antes das eleições e confirma que não abre mão da sua candidatura. Segundo ele, há uma crise econômica, mas que o verdadeiro problema é a crise política no país. Ele cita a falta de planejamento e a corrupção como os principais entraves para o desenvolvimento do município. Robson fala da expectativa da disputa. Eu acho que a tendência do cenário é mudar, né? Isso vai se afunilar, nós conhecemos bem a política de Itabira, eu já estou na política de Itabira há alguns anos, creio eu até que em função hoje da qualidade da última administração é que está proporcionando essa quantidade de candidatos. Eu acho que é legítimo, né? Eu acho que todo mundo tem o direito de ser candidato, desde que esteja em dia com a legislação eleitoral e como cidadão brasileiro. Mas eu acredito que mais à frente isso vai se afunilar, vão se formar as correntes e os grupos para poder disputar a eleição. Bom, partindo dessa ideia, a sua candidatura se mantém, digo isso por causa de uma disputa interna de apoio do deputado Nozinho entre você e o Ronaldo Magalhães. Como é que fica essa situação? Na realidade, eu sou pré-candidato hoje a prefeito de Itabira, não vou abrir mão disso, eu tenho os meus princípios e decidi isso. Eu entendo que o apoio do deputado Nozinho é muito importante, mas o deputado é que vai ter que decidir, essa decisão é dele, não vai ser minha. Eu não abriria mão da minha candidatura em detrimento de outra candidatura. É claro que a política não é uma ciência exata, mas eu não abro mão da minha candidatura, não. Agora, falando nessas coligações, o período eleitoral ficou reduzido. Você acredita que isso vai ser benéfico para essa união em torno dos candidatos? No seu caso, por exemplo, que tem o PDT, você acha que essa diminuição do tempo vai facilitar acordos políticos aí para uma candidatura? Eu acho que a legislação eleitoral, essa mudança, ela foi para um lado, ela foi benéfica, para o outro ela foi ruim. Ela beneficiou aquelas pessoas que têm grupos financeiros por trás e prejudicou os candidatos novatos. Ela trouxe dificuldade para esses candidatos. Ela trouxe dificuldade, inclusive, para os candidatos mais sérios, que não usam de artifícios, de artimanhas para alcançar o objetivo que é vencer a eleição. Então, essa legislação, nesse contexto, ela trouxe essa dificuldade. É claro que as coligações, esse tipo de coisa, vai precisar ocorrer em Itabira, coligações enxutas, porque o que a gente vê é que as administrações municipais, elas não têm se desenvolvido exatamente por causa da quantidade de partidos e da quantidade de compromissos que o candidato assume para poder ganhar a prefeitura. Essa não é a pretensão do Robson enquanto pré-candidato a prefeito de Itabira. Eu quero fazer alguma coisa bem enxuta, uma coligação bem enxuta, para que eu tenha liberdade de escolher as melhores cabeças que nós temos em Itabira para poder administrar. Inclusive, Roberto, valorizando o funcionário público, acabar com essa coisa. Eu fui funcionário público por 28 anos, eu sei o que é ser funcionário público. Nós precisamos entender isso. Existe uma dificuldade imensa do funcionário público hoje se dedicar à função dele como servidor público em função dessa grande quantidade de cargos, de gente que vai ficar ali 2, 3, 4 anos e que às vezes nem compromisso com a cidade tem, certo? Então, tudo isso, tudo dentro desse contexto, nesse contexto de coligações, de futuro próximo, não só o candidato tem que pensar, mas o eleitor precisa pensar nisso. O eleitor está precisando começar a pensar na disputa, no pleito eleitoral, começar a conhecer os candidatos, começar a visualizar quem são, o passado de cada candidato, né? Para que a gente não erre de novo. Itabira não pode errar mais. Eu tenho comigo que nós temos aí de 16 a 20 anos que a cidade está numa inércia. Nós estamos precisando pôr a cidade em movimento, nós estamos precisando criar condições. Uma cidade que é considerada aí, está sempre entre as 10 mais ricas de Minas Gerais e não está entre as 10 melhores cidades de Minas Gerais. Sabe? Eu faço muita comparação, como eu fui servidor público estadual e trabalhei como delegado de polícia, eu andei o estado, certo? E a gente vê cidades aí com arrecadação muito menor do que Itabira e com desenvolvimento econômico muito maior.
e em outras áreas, saúde e tudo mais, se desenvolvendo. Nós precisamos avançar com Itabira. Itabira precisa andar, precisa avançar, não continuar nessa inércia, nessa letargia que está. Pois é, falando nisso, como é que você está avaliando essa crise financeira, não só de Itabira, mas do Estado e até no país? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho a nível de Brasil, rapidinho, para as pessoas entenderem. A grande crise que existe, nós todos sabemos que não é a crise econômica. A pior crise que nós temos é a crise política, que precisa ser resolvida nesse início de ano, né? Nós precisamos resolver essa crise política. Tem que saber se Dilma vai sair, se Dilma vai ficar, se Eduardo Cunha vai cair, se Eduardo Cunha vai ficar. Isso precisa ser decidido o mais rápido possível. Aí, depois disso, você consegue resolver o problema da crise financeira, que vai ser amarga para a sociedade brasileira. Com relação a Itabira, a gente sabe muito bem que a arrecadação de Itabira ela vem numa crescente. O que nós perdemos em Itabira foi em planejamento, gestão e combate à corrupção. São os 3 pontos básicos que eu toco nisso. Você não consegue tocar, eu tenho uma vida empresarial e sou servidor público, né? Fui servidor público. Mas você não consegue tocar a sua vida se você não tiver planejamento e você não gerenciar a sua vida. E se você deixar o seu dinheiro solto no banco, vai perder. É o que aconteceu e acontece com Itabira. Entram grupos políticos e saem grupos políticos sem que se enxergue e se respeite o dinheiro público. Que a Prefeitura de Itabira está em dificuldade? Está. Que o próximo prefeito vai ter dificuldade? Vai. Mas nós temos um exemplo aqui, eu fiquei sabendo que foram criados 11 novos cargos de confiança na Itaúbe. Não tem prefeitura que aguente isso. Não estou criticando o governo, cada cabeça uma sentença. A minha ideia é exatamente ao contrário, é enxugar a máquina administrativa, trocar o bueiro da corrupção por um ralim, que você não consegue acabar com isso, para poder sobrar dinheiro para administrar a cidade, para poder buscar a diversificação econômica, buscando a diversificação econômica, você buscar educação, saúde, que anda capengando, e segurança e outras coisas mais. Eu tenho visto aí hoje um processo de degeneração da nossa cidade que me incomoda, me deixa triste. Eu moro aqui, meus investimentos, o que eu ganhei na minha vida, tanto pública como privada, eu investi na cidade. E eu não posso deixar a cidade ir à bancarrota. Outra coisa que nós precisamos fazer é acabar com essa dependência, né? Eu brinco e falo, mas é com muita seriedade. Nós temos que parar de ser gigolô da Vale do Rio Doce. Nós temos que andar em cima das nossas próprias pernas. E para isso a gente precisa de uma administração o quê? Séria. Uma administração que vai administrar a cidade no hoje, mas com vistas ao futuro. E eu não vejo isso já há alguns anos, infelizmente, em Itabira. Repórter Roberto Meelkaren.